Olá a todas e todos, esse é mais um episódio do programa Esquerda em Debate. Eu sou Diana Assunção, dirigente do Movimento Revolucionário de Trabalhadores, que impulsiona o Esquerda Diário, e a gente está agora com essa sessão de debates de vários setores da esquerda, da intelectualidade, ativistas e todos os setores que querem enfrentar e combater a reacionária extrema-direita que hoje governa o país, mas sem aceitar a conciliação de classes. Por isso, a gente está publicando uma série de artigos, polêmicas, entrevistas, não somente de autoria do MRT, mas de todos os ativistas, intelectuais, organizações que já estão se posicionando sobre isso. E vocês podem acompanhar diretamente pelo site. E como parte dessa iniciativa, também impulsionada pelo Suplemento Teórico Ideias de Esquerda, a gente tem esse programa de entrevistas com convidados e convidadas que vão poder expor o seu próprio ponto de vista em debate também com a visão editorial do Esquerda Diário. Bom, antes de começar a entrevista de hoje, também queria chamar todo mundo a contribuir financeiramente com o Esquerda Diário através do Pix campanhaed@gmail.com. É muito importante a colaboração de todo mundo para a gente continuar impulsionando iniciativas como essa. Bom, e hoje a gente está aqui com Virgínia Fontes, que é historiadora, atua na pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense, integra o NIEP Marx, Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisa sobre Marx e o Marxismo, coordena o Grupo de Trabalho e Orientação, GTO, trabalhou na Fiocruz, Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, onde coordenou diversos cursos com movimentos sociais. É autora do livro Reflexões Impertinentes, de 2005, também de O Brasil e o Capital Imperialismo, Teoria e História, de 2010, coautora de Hegemonia Burguesa na Educação Pública, de 2018, e de inúmeros artigos em periódicos nacionais e internacionais. É docente da Escola Nacional Florestan Fernandes, MST, coordenadora do GT História e Marxismo, da AMPU, e integra diversos conselhos editoriais no país e no exterior. É também colunista da TV Boitempo, em Conversas Impertinentes. Que currículo, hein, Virgínia? Muito bem-vinda e obrigada aqui por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Diana. É sempre uma satisfação estar com vocês e uma satisfação especial estar contigo e aqui nos bastidores com o Rafael. Muito bom, Virgínia. Então, a gente tem muita coisa para conversar aqui hoje, porque está movimentado, né, a situação política, mas eu queria justamente começar um pouco pegando alguns aspectos da situação internacional, né? Justamente, tendo em vista que a gente vem vivenciando, né, uma guerra na Ucrânia de ampla repercussão internacional, e também se anuncia uma possível recessão econômica, né, num contexto, inclusive, de aumento da inflação nos Estados Unidos. E a gente vai vendo também primeiros processos mais agudos nesse pós-pandemia, como agora, por exemplo, no Sri Lanka. E eu li recentemente um texto seu onde você critica os setores que tentam analisar conflitos como o da Ucrânia, por exemplo, a partir de uma posição essencialmente geopolítica. Né? Você fala nesse artigo, né? Nessa guerra que envolve imediatamente Ucrânia, Rússia e OTAN, isto é, Estados Unidos prepotente em crise e Europa submissa, nossas considerações não devem começar pela geopolítica, mas pela análise das condições das classes trabalhadoras lançadas a uma carnificina. Precisamos contribuir com elas para desvendar as posições de suas classes dominantes, para que possam romper o espesso véu da desinformação. Né? Isso aí eu citando diretamente a Virgínia. Mas justamente eu queria te perguntar o seguinte, nesse sentido, você considera que é possível falar em uma reatualização do que o Lenin definia como época imperialista, né? Ou seja, um retorno de um período de crises capitalistas, guerras e revoluções? Bom, Diana, o tema é enorme, não é? Nós estamos diante da maior alteração histórica que a gente possa imaginar, e os elementos, inclusive os elementos para análise dessas condições, estão dificílimos. E nós vivemos sob censura, e conseguir reunir informação e peneirar o que chega de informação no cenário internacional é uma enorme dificuldade.
e, sobretudo, porque a gente, marxista, a gente não pode ser sectário, a gente não pode simplesmente olhar para o lado que a gente gostaria que fosse e simplesmente analisar a partir de uma lente muito estreita. Nós precisamos enxergar a luta de classe e o conjunto dessas circunstâncias. Então, eu vou fazer um pouquinho a conversa sobre esse texto, esse que você leu um pedacinho. Esse texto, na verdade, era composto por 2 partes, das quais eu só publiquei essa primeira, que você viu. Recebi uma crítica muito pertinente, me lembrando que geopolítica é importante, de fato é importante. Eu não quero negar. A segunda parte traria mais elementos sobre isso, e até vou explicar por que eu não publiquei. Era um texto muito curto, e do dia para a noite todos viraram especialistas em Ucrânia. Eu fiquei impressionada. E eu falei, não tem o menor sentido, a não ser que a gente tenha realmente alguma coisa de novo em entrar num debate que começou desse jeito. Agora, as coisas já se acalmaram e a gente já mais ou menos visualiza quem de fato conhece, quem de fato está estudando e consegue peneirar um pouco melhor o volume de informações. De qualquer forma, e em qualquer circunstância, a nossa tarefa enquanto marxistas, enquanto revolucionários, é averiguar a correlação de classes. Essa é uma questão o tempo inteiro central para nós. É entender o procedimento, a profundidade e as contradições das formas de dominação para permitir socializar com as classes trabalhadoras as brechas que aparecem, ou assinalar as brechas possíveis para a superação do capitalismo. Portanto, eu mantenho a minha opinião da época que escrevi esse texto, que foi na semana, se eu não me engano, da invasão russa da Ucrânia. O que ninguém podia imaginar era que a alteração no cenário internacional ia ser tão rápida, tão intensa e tão escandalosa como está sendo. Eu recentemente vi um programa na Deutsche Welle, em espanhol, Deutsche Welle em espanhol, em que um comentarista espanhol dizia que o que a OTAN está fazendo é lutar contra a Rússia até o último ucraniano. Então, é algo de absolutamente escandaloso, porque o fato de não haver nenhuma negociação e nenhuma discussão a sério desde o início da guerra, do ponto de vista geopolítico, é muito impressionante da escalada na qual os Estados Unidos e a OTAN, com a Europa a reboque, aproveitaram a guerra para fazer no cenário internacional. Essa escalada não era prevista nessa proporção. Muitos dos pesquisadores em estratégia militar, em relações internacionais, inclusive estadunidenses, canadenses, franceses, fizeram alertas, nenhum deles de esquerda, fizeram alertas para o tipo de escalada sem nenhuma negociação, para o tipo de escalada das sanções, inclusive, porque o tipo de sanções que está sendo colocada é uma sanção de estrangulamento total. E o que é mais impactante é que essa escalada estadunidense, lógico, a Rússia foi a agressora, eu não tenho dúvida disso, mas as condições da agressão da Rússia à Ucrânia permitiam e até solicitavam negociação, o que foi vedado pela OTAN e porque agora não é mais organização OTAN, é a organização do mundo inteiro, é a organização militar contra o mundo inteiro. Estão tentando expandir a OTAN numa proporção enorme. E o que é surpreendente é ver que, nessa escalada, em parte, os Estados Unidos avançam no controle de determinadas áreas, e, em parte, os Estados Unidos estão perdendo parcela do controle dessas áreas. Hoje, o grande debate lá era sobre o Mar Cáspio, sobre as novas formas de acerto entre a Rússia e o Oriente Médio e todo o caminho até a China. Então, a gente está assistindo uma reconfiguração
muito rápida do conjunto do cenário geopolítico. Agora sim, realmente geopolítico. E esse cenário acontece numa situação, foi hoje, não foi ontem, que o FMI alertou que o mundo vai entrar numa das piores recessões. Então, isso está ecoando hoje nos jornais. Antes de entrar, eu estava vendo o jornal da grande burguesia francesa. Por acaso, chegam os jornais aqui, eu vou aproveitando o que dá para ler. E uma página inteira de alerta, porque a Europa vai ser uma das mais penalizadas, os Estados Unidos provavelmente devem entrar numa situação complicada do ponto de vista econômico, e militarmente está levantando a aposta na destruição numa escala que não tem comparação. Então, em outros termos, diante da crise econômica, os Estados Unidos estão apostando na escalada militar, no aumento do seu endividamento público, na garantia dessa indústria bélica que hoje em dia envolve todas as áreas, saúde, eletrônica, todas as áreas que a gente possa imaginar, apostando tudo nisso. E o que é que isso pode significar? Ninguém tem ainda ideia. Nós estamos assistindo, nós estamos naquele momento em que a situação é uma situação instável e que, quanto mais os Estados Unidos avançam nessa direção, mais eles se fragilizam em outros lados e, portanto, não há como ter uma garantia de que os Estados Unidos não usem uma bomba nuclear. Isso a gente não sabe para arrasar quem, mas não há como ter nenhuma garantia, porque a Rússia, até aqui, embora tenha ameaçado com o armamento nuclear, digamos que está mantendo a guerra no terreno convencional. Quem avança do terreno convencional vem sendo a OTAN, ainda sem esquecer que a Rússia é a agressora. O segundo ponto, que eu acho que é muito importante do ponto de vista das classes nessa guerra, é que ela exige da gente uma reflexão muito cautelosa, bastante profunda e muito debate, mas debate sem querer vencer. É debate para compreender e estar na luta nas melhores condições, porque um debate só para vencer nem sempre é o melhor do que a gente pode fazer. Porque, de certa maneira, muitos vêm dizendo que esta é a crise final do capitalismo, é o colapso do capitalismo, etc. Acontece que nós não temos, nesse cenário da guerra OTAN-Rússia, né, no terreno da Ucrânia, nesse cenário das sanções da OTAN e nem do posicionamento da Índia, da China, do próprio Brasil, nós não temos, primeiro, nenhuma perspectiva de emancipação de classes clara. Segunda, de que os que se enfrentam são capitalistas, estão defendendo o capitalismo, podem até ter posições diversificadas nesse capitalismo, porque, obviamente, a China, que tem uma economia capitalista, a Índia tem uma economia capitalista, a Rússia é um país capitalista. A discussão se quem é ou não é imperialista, quem está ou não está no jogo imperialista, é, a meu juízo, uma discussão exegética que pode ter coisas interessantes, mas que deixa de lado o fato de que a configuração do capitalismo internacional contemporâneo foi uma configuração estreitamente interligando os países capitalistas, num primeiro momento, contra a União Soviética. E com o fim da União Soviética, na garantia de absorver a própria China. E absorveu. O que eu chamo do capital imperialismo, que é esse estreitamento do consórcio de proprietários capitalistas sob a direção dos Estados Unidos, esse estreitamento do consórcio que tinha em paralelo um estreitamento importantíssimo
do consórcio interburguês na formulação de políticas nos cenários nacionais, na formulação de política no cenário internacional, nos organismos internacionais, etc., e ao qual se acopla uma divisão internacional do trabalho muito mais complexa do que há 40 ou 50 anos atrás, nesse cenário contemporâneo, a guerra não vem abrindo um espaço anticapitalista, mas vem reorganizando o poderio quase absoluto dos Estados Unidos. Então, o que a gente vê é, de fato, um avanço dos Estados Unidos para impedir a perda do seu predomínio avassalador no mundo, mas quanto mais caro é esse predomínio, mais difícil para os Estados Unidos manterem esse processo. A contraparte disso é a ascensão de fascismos que atravessam os dois grupos que estão se colocando na cena. Isso, de novo, é excessivamente inquietante no cenário internacional. Não, e o que eu tenho procurado fazer é ler muito, acompanhar as opiniões das mais diferentes áreas, e meu alerta hoje é que, do ponto de vista das classes sociais, não há a abertura no bojo da própria guerra, no conjunto dos países em guerra, para processos de emancipação da classe trabalhadora. Em contrapartida, momentos em que se alteram tão rápido as condições de domínio, em que se fragilizam tão rápido os setores de domínio capitalista, etc., podem e provavelmente vão abrir espaços a inúmeras contestações. Você falou do Sri Lanka no começo. O Sri Lanka trocou um dirigente problemático por um dirigente infernal. E o que as burguesias do Sri Lanka estão fazendo, endossando esse novo, que eu nem consigo pronunciar o nome dele, é avançar para a repressão pura e simples. E, aliás, foi a primeira medida do recém-eleito, se eu não me engano, primeiro-ministro, foi soltar as tropas em cima dos grupos que permitiram que ele ascendesse ao poder, dos grupos populares. Então, a gente está... Se o Sri Lanka teve uma situação dessa, nós estamos assistindo em vários países da África uma sequência de revoltas. As que eu tenho visto mais claramente são aquelas que estão denunciando o colonialismo francês e a atuação do exército francês na África, mas também das tropas da ONU na África. Nós estamos vendo subir contestações que são contestações que já estavam, digamos assim, tampadas, bloqueadas, e que, de alguma maneira, começam a emergir. Esta semana, hoje é quarta-feira, na segunda-feira, o presidente da França, o Macron, e o Lavrov estavam na África. Evidentemente, cada um num país diferente, mas estavam na África, disputando espaços de influência e, evidentemente, que, nesse momento, a trágica história do colonialismo europeu traz as suas cicatrizes ainda ensanguentadas e ainda doloridas no continente africano. Essas questões, aliadas ao trato europeu da imigração, tanto africana como do norte da África. Eu estou falando tudo de coisa de 15 dias para cá. Eu não estou nem usando o passado, que seria o mais conveniente. Mas há menos de 15 dias houve um massacre em Melilla, na Espanha, quer dizer, que é um enclave espanhol no norte da África, em que foram assassinadas dezenas de pessoas desarmadas, justo porque queriam ter acesso ao território europeu.
Então, a gente está... o conjunto dos acordos perversos que foram sendo colocados, foram sendo realizados nos últimos anos, ainda não é do conhecimento de todos. A socialização desses acordos é fundamental. O acordo da União Europeia com a Grécia e com a Turquia, para que eles operem como estados tampão para impedir a migração africana para a Europa, amarra os países europeus num acordo bizarríssimo com o Erdogan, da Turquia. Então, e são todos acordos anti-humanos. O Biden, que se elegeu contra o muro do Trump, de fato, não continuou a construção do muro e, de fato, mudou a política de separação das crianças, mas não a do bloqueio da migração latino-americana para os Estados Unidos e o deslocamento da responsabilidade sobre esses migrantes para os países de trânsito, inclusive com ameaças. E o primeiro deles é o México, que é o último país da rota. Então, seguramente nós entramos num período em que as lutas se acirram e que é muito mais importante que, e eu estou falando já há um tempão, até me distraio, que os marxistas e os revolucionários tenham claro que dirigir não é simplesmente dizer para onde ir, é ir junto, é aprender com, é fazer com. O respeito aos marxistas e aos revolucionários não ocorre porque eles dão ordens, mas porque nós vamos juntos, nós aprendemos junto a essas populações. E talvez a gente nunca tenha aprendido tanto no caso brasileiro, e eu acho também no cenário internacional, como nos últimos 5 anos de pandemia. Nunca aprendemos tanto quanto a composição da classe trabalhadora se alterou profundamente, assim como se alterou a composição das próprias burguesias, a meu juízo, completamente atravessadas de imperialismo. Mas também se atravessou, se modificou essa composição. E que hoje o conjunto das lutas tende a ser um conjunto de lutas que, para quem olha de fora, parece dispar. Uns defendendo o ambiente, outros defendendo indígenas, outros defendendo mulheres, outros defendendo negros e negras, outros defendendo LGBTQIA+. Ora, a classe trabalhadora hoje alcança a maioria da população numa concorrência alucinada, e isso vai fazer com que o sofrimento imediato das opressões apareça de forma mais brutal, e nós teremos de estar do lado dessas lutas, que são os migrantes, que são as lutas, esse conjunto de lutas, que é um conjunto de lutas fundamental, porque não tem nenhuma saída dentro do capital. Mas há um tempo de aprendizado e um tempo de experiência dessas lutas. Não que a gente possa ficar esperando esse aprendizado, mas a gente precisa estar participando para aprender com. Eu tenho lido muito dessas lutas e tenho ficado muito impressionada como elas amadurecem muito rápido, como elas estão e como as burguesias estão prontas e afiadas para tentar impedir que essas lutas avancem no sentido do enfrentamento ao capitalismo. Bom, só para resumir, nós estamos diante da maior crise da humanidade, nós estamos dentro da catástrofe ambiental e os países em guerra estão destinando $1 trilhão para armas, enquanto nem mesmo os $100 bilhões prometidos para a questão do aquecimento global foram pagos. Então, nós estamos diante de... É uma catástrofe de grandes proporções que seguramente deve abrir espaços de luta, mas, por enquanto, não há uma direção comum no cenário internacional para um enfrentamento ao capital. A gente precisa estar sempre lembrando que esse enfrentamento é fundamental. Sim.
Muito bom, Virgínia. Eu, enfim, acho que até peguei esse gancho da questão do Lenin, né, para justamente tentar pensar esse elemento da correlação de forças mais internacional entre as classes e a possibilidade de que, justamente, né, um momento como esse, né, onde tem essa guerra, enfim, compartilha esse rechaço às tropas russas e, ao mesmo tempo, né, essa denúncia frontal em relação ao papel da OTAN, mas justamente nesse momento ver o quanto que essa situação também pode ter como consequências, enfim, abrir a possibilidade para que existam lutas de massas também, né, e não necessariamente lá, mas em outros países também, o que, na minha visão, também coloca uma centralidade importante, né, como um desafio que está colocado nesse momento, para essa luta contra o rearmamento imperialista, né, que é toda essa política reacionária na Alemanha em particular, mas internacionalmente também. E, inclusive, até para pegar dois aspectos que você tinha comentado, né, porque justamente pensando nesse contexto geopolítico, né, atual, né, que a gente tem visto que, enfim, Rússia e China têm sido preocupações estratégicas, né, dos Estados Unidos. Isso também tem levado a uma certa exaltação desses países, né, como se fossem alternativas à ordem capitalista global, né, levando até uma certa visão meio saudosa do stalinismo, né, a considerar o capitalismo chinês cheio de bilionários como uma espécie de socialismo no século XXI. Eu queria saber o que você opina sobre essa visão, qual as implicações sobre a necessidade de resgatar uma alternativa socialista ligada à auto-organização das bases, ainda mais no momento que, como você também veio ressaltando, né, a pandemia reforça todo esse elemento da centralidade da classe trabalhadora, como resgatar digamos assim, essa perspectiva anticapitalista socialista diretamente? Bom, você trouxe questões ótimas. Em primeiro lugar, eu aprendo muito com Trotsky. E acho que é um autor que ajuda muito a gente a entender que países que passaram por processos revolucionários, ainda que degenerados, como ele chamava a antiga União Soviética, têm uma configuração diversa dos outros países. Então, esse é um cuidado que eu tenho para analisar a China, porque a China é um país de economia capitalista, eu não tenho a menor dúvida, com uma classe trabalhadora imensa e com uma burguesia pequena. Porém, é uma burguesia nova, é uma burguesia nascida no pós-revolução. Então, nós teremos de ter critérios de análise para a China que tem de levar em consideração de que a China é um país pós-revolucionário, ainda que capitalista, diferente da configuração da União Soviética, da antiga União Soviética. São desafios, são processos históricos com desenhos diferentes. Exaltar a China como horizonte socialista e ainda mais a Rússia é uma falsificação do processo real, até porque a própria China, para qualquer um que seja sério e consistente, a própria China não faz nenhuma promessa, nem nenhum discurso de se engajar ao lado da classe trabalhadora internacional. Isso está fora do escopo da China. A ideia de um internacionalismo da Revolução Proletária está completamente fora do escopo da China. É possível que volte? Não sei, mas, por enquanto, não está posta. A gente não sabe exatamente porque a China é um país pós-revolucionário. Sendo um país pós-revolucionário, ele conta com um tipo de contradição política, social e ideológica diferente do Brasil ou dos Estados Unidos ou mesmo da França e da Inglaterra. As contradições que vivem lá, o processo revolucionário é ainda muito mais vivo do que a gente imagina. É um processo muito recente. Né? A suposição, uma renovação do stalinismo é uma tristeza, porque é a negação do marxismo, é a negação dos nossos processos de luta, é a negação do Lenin na sua caracterização mais importante.
novamente, Stalin foi um ser social, um ser histórico como qualquer outro. Ele não pode nem ser o responsável por tudo, nem o herói de tudo na União Soviética da Segunda Guerra Mundial. Porém, o stalinismo como forma de organizar o Partido Comunista, o stalinismo como forma de se vingar dos desafetos, o stalinismo como maneira de esterilizar a reflexão do Marx, do Engels e do Lenin, é uma tragédia para a luta revolucionária. Então, não faz assim. Uma coisa é a experiência da União Soviética, outra é a experiência do stalinismo na União Soviética é um golpe terrível nas expectativas mais revolucionárias da União Soviética. Então, acho que a não percepção desses elementos é como a não percepção da historicidade e dos problemas com os quais as revoluções precisam se defrontar. Eu sempre me lembro do Marx analisando a Comuna de Paris, cuja eclosão ele não estava de acordo, ele temia que pudesse acontecer uma eclosão nas piores condições, como eram aquelas, mas que, uma vez que eclodiu, o Marx adere integralmente à luta da Comuna, procura contribuir o máximo para a luta da Comuna, mas não se furta a identificar os seus limites. Então, o retorno do stalinismo, mesmo que seja disfarçado ou mais ou menos oculto, é uma tragédia para os marxistas e para os revolucionários. E eu ainda vou acrescentar mais um ponto. As práticas mais stalinistas hoje são, em muitos casos, cumpridas não pelos partidos comunistas, mas por partidos social-democratas, que são os que mais denunciam o stalinismo de um lado e os que mais praticam, impondo de cima para baixo os outros lados. Então, observar isso torna ainda mais importante para os marxistas e para os comunistas a importância de fazer a crítica correta do Stalin e do stalinismo. Então, como é que a gente se coloca numa orientação socialista hoje, não apenas anticapitalista? O ponto de partida é o anticapitalismo. Eu não tenho dúvida, porque quando a gente lê e relê Marx, Engels, Lenin, Gramsci, Trotsky, todos os nossos autores, o ponto de partida é o anticapitalismo. Porque sem compreender exatamente qual é a configuração contemporânea desse capitalismo, a gente está brigando com aquilo que a gente imagina ser o nosso inimigo. Não foi à toa que Marx gastou a vida e as pestanas e a saúde para escrever a crítica da economia política, ou a crítica do funcionamento da lógica do capital, e não gastou, e não fez, e fez questão de não fazer, um modelo de revolução, nem um modelo de sociedade socialista, embora as exigências sejam enormes para essa sociedade. As exigências ele coloca, mas não coloca as fórmulas. Eu lembro aqui da crítica do programa de Gotha, que é um texto maravilhoso, assim como o texto da Comuna, que são os dois textos onde essas questões vão aparecer de maneira mais clara. Recentemente eu dei uma aula num curso exatamente sobre Revolução e Comunismo, a partir do Marx, e é muito interessante ver como é que o Marx coloca como o momento da luta é um momento pedagógico. E nós sabemos disso. A luta é extremamente pedagógica. A construção massiva ganha contornos que nenhum intelectual poderia dizer vai ser assim ou vai ser assado. E Lenin foi claríssimo nisso. Assim. Definir um alvo não significa que o percurso esteja todo traçado e que ele possa ser controlado nos processos revolucionários.
Portanto, processos revolucionários podem ser muito diferentes. E a construção socialista é sempre uma construção onde o que se objetiva é sair da lei do valor, é sair de uma sociedade na qual o parâmetro único é o valor da força de trabalho, porque o valor da força de trabalho reduz os seres a uma unidade mínima horrorosa, que é o valor da força de trabalho. Ele, quando trabalhador, não como ser humano, como cultura, como música, como arte, como afeto, como expressão, como relação com a natureza. Essa redução à mera quantidade e à mera quantidade massiva da sociedade capitalista é uma tragédia para a humanidade. E essa é a discussão central do Capital. É claro que não se sai disso da noite para o dia, num passe de mágica, e essa construção passa necessariamente por melhorar as condições de vida das massas trabalhadoras, mas não para reduzi-las a trabalhadores e ressubordiná-las ao capital sob outras formas, mas para ir além do capital. Esse desafio está posto. Nós tivemos insights disso na Revolução Russa, e insights de grande profundidade, insights disso de grande profundidade na Revolução Chinesa, na Revolução Cubana, e mesmo nos processos mais recentes e mais próximos, como os processos bolivarianos. Essa construção, entretanto, se dá dentro de condições muito, muito ruins, se dá dentro do maior avanço do controle capitalista no planeta, na história. A gente não tem elemento de comparação anterior para esse domínio do capital e do capitalismo, porque, inclusive, na China, a dinâmica social que prevalece é uma dinâmica capitalista, ainda que sob a direção de um partido comunista, que, de alguma maneira, é herdeiro de um processo revolucionário. Então, o resgate é sempre formação. O Gramsci tem uma frase, Diana, que eu acho maravilhosa. Ele diz: é preciso repetir, repetir, repetir. A sociedade capitalista coloca como uma espécie de fumaça na nossa frente para impedir que a gente veja o que é essencial, que são as relações sociais. Então, a primeira coisa que a gente tem de fazer é estar sempre trazendo essas relações sociais, tais como elas são hoje, para a maioria da população. Isso é essencial. Isso é uma tarefa civilizatória dos revolucionários impressionante, e fazer com que estar junto nas lutas, para que as lutas consigam enfrentar esse véu de fumaça que é soprado diariamente, dia e noite, na frente desses setores populares em luta. E nós sabemos, é corrupção, é cooptação, é estrangulamento, é repressão e é sedução. São todos esses elementos vão ao mesmo tempo. E essas são as armas das classes dominantes. A nossa arma principal é a capacidade de mostrar as relações sociais concretas e assinalar o enfrentamento e construir organizações capazes de elas se defenderem autonomamente frente ao capital. Eu acho que é essa a nossa tarefa, pelo menos nessa tarefa eu estou o tempo inteiro, né? Sim. Não, muito bom seus comentários. Você falou vários aspectos assim que daria para fazer um debate específico sobre cada coisa, porque é bem denso e profundo, mas pegando só esse elemento, né? Eu acho que sim, essa questão da China, né? Eu acho que a chave é que esse capitalismo selvagem chinês, né? Sua versão do neoliberalismo, com características chinesas, de fato, não é nenhuma alternativa progressista à ordem imperialista dominada pelos Estados Unidos, né? Ou seja, a opressão dos Estados Unidos não tem como ser respondida com essa ditadura do Partido Comunista Chinês. E o grande desafio que fica é pensar como a enorme classe trabalhadora chinesa pode desenvolver a sua hegemonia junto
ao proletariado asiático, né, sobre os trabalhadores rurais, todos os setores oprimidos, enfim, acho que esse conceito também, para também dizer que, enfim, é uma questão importante também do próprio resgate do Trotsky e do Gramsci, essa ideia de hegemonia, né, porque se a gente pensa, por um lado, né, a importância da auto-organização da classe trabalhadora, para mim é um conceito-chave quando a gente vê a reabilitação do stalinismo, porque justamente o stalinismo é, como você colocou, né, a negação contra-revolucionária, né, do marxismo, e justamente o stalinismo odeia os métodos de auto-organização da classe, né, os embriões de auto-organização desde a base, né, justamente porque tem toda uma concepção burocrática, né, para além de toda a concepção mais estratégica do próprio socialismo num só país, etc. Então, me parece que são conceitos-chave, inclusive para poder pensar toda essa dinâmica dessa etapa internacional que a gente está vivendo e os processos que a gente vai vendo, inclusive, de rebeliões, né, mundo afora, e se perguntar por que essas rebeliões não se transformam efetivamente em revoluções, né? Qual seria o papel da auto-organização nesses processos e também desse conceito de hegemonia operária para poder pensar justamente como desenvolver, né, a relação dessa centralidade da classe operária com todos os setores oprimidos, com os movimentos sociais, etc. Né? Eu acho que, enfim, são reflexões que eu acho que são importantes, enfim, são conceitos centrais para o Lenin também, que é justamente refletir os problemas do capitalismo, né, nesse momento, e pensar nas formas de organização e dominação do Estado para, inclusive, impedir esse processo de auto-organização. Né? Então, eu queria só enfatizar esses dois conceitos e também dizer que me parece muito importante. Sim, pode falar. Vou fazer um comentário sobre o teu comentário sobre a China. Eu vou repetir que eu sou muito cautelosa com relação às análises sobre a China. Primeiro, porque a gente não lê chinês. Segundo, porque são 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Então, é algo numa escala para a qual a gente está pouco preparado para analisar, e nós temos de analisar. Eu acho que todo capitalismo é selvagem, Diana. Não tem nenhum capitalismo que tenha sido civilizado. E eu não chamaria a China de neoliberalismo. Aliás, eu não chamo nenhum capitalismo de neoliberalismo. Porque capitalismo é capitalismo, neoliberalismo é algumas formas de ajuste dentro do capitalismo. E quando a gente usa, muitas vezes, a palavra neoliberalismo, ela acaba ocultando que isso que se chama neoliberalismo resulta da expansão do capitalismo dos 30 anos, chamados 30 anos de ouro precedentes. Não, eu acho que a China merece uma análise mais cautelosa. Eu venho insistindo muito, saiu recentemente um bom livro pela Expressão Popular, está até aqui, eu acho, não estou enxergando nada, aqui está tudo escuro. Não sei se dá para ver. Deu para ver. É pela Expressão Popular. O livro está muito interessante, exatamente porque tem capítulos sobre a formação da classe trabalhadora na China, a formação e relação das burguesias chinesas com o Estado chinês, que eu acho que é alguma coisa para o qual a gente tem pouca informação, pouco acompanhamento, a gente tem informações mais ou menos brutas. E eu não tenho dúvida que o que a gente assiste como expansão do capitalismo chinês, e eu já disse antes, não é nem mais nem menos civilizado do que o horror da expansão do capitalismo pilotado pelos Estados Unidos, e nós conhecemos isso na carne, no sangue e até nos nossos mortos. Eu só acho que tem de tomar cuidado, porque não é a mesma coisa, não é idêntico. E mais, eu acho que a nossa questão atual no enfrentamento entre a China atual é fruto dessa expansão do capital imperialismo estadunidense. Ela é filha disso. Porém, ela é filha com um desenho político diferente, embora com o mesmo desenho econômico. Desenho político não é só o desenho institucional, não é só o parlamento. Aqui
ou lá não é só quem é o partido que lidera. Desenho político são as formas de organização das vontades no conjunto da vida social, tal como Gramsci coloca. Sobre isso, nós temos praticamente nenhuma informação na China. Então, o que é? Acho que tem uma questão que a gente não pode deixar de lado, é o fato de que nesse enfrentamento do filho, né, da filha China, do pai contra a filha China, que é o enfrentamento do pai Estados Unidos, que não suporta que o filho fique do seu tamanho, por enquanto a questão não chega nem a ser maior, fique do seu tamanho. Nesse enfrentamento, o desenho dele é capitalista, mas o fundo dele é capitalista, mas não só, porque nesse enfrentamento vem uma capa explícita de que nenhum crescimento será possível pelos Estados Unidos. Então, você tem aí, são duas grandes contradições que estão em jogo. Você tem uma contradição central, principal, que é o crescimento capitalista da China e o quanto isso ameaça os Estados Unidos, e os Estados Unidos estão dispostos a gastar tudo para bloquear, mas esse crescimento não foi feito de maneira autônoma, então os dois estão muito imbricados. É bom saber que estas economias não se apartarão de maneira imediata. Essa semana já estava saindo matéria de que o Joe Biden está pensando em reabrir as importações, reduzir as tarifas de importação da China, porque são os capitais americanos que estão lá e são os capitais chineses que estão nos Estados Unidos. A gente tem de tomar cuidado com isso, mas também é um enfrentamento do principal poder até aqui existente. Que desenho isso vai ter, nós não sabemos. É um enfrentamento entre capitalismos, é verdade, mas não é um enfrentamento qualquer, não é nem a Primeira nem a Segunda Guerra Mundial. Porque quem está disparando a guerra são os Estados Unidos. É diferente da concorrência interimperialista da Segunda Guerra Mundial. Eu sempre vou com cuidado, viu, Diana, nessas interpretações históricas, geopolíticas, nesse cenário que a gente. Esse cenário é um cenário que, primeiro, não foi desenhado por nenhum desses personagens. Então, o que a gente está assistindo é uma luta no dia a dia. Ainda que os Estados Unidos quisessem cercar a Rússia, não era isso que estava em curso. Não, a Rússia estava com todos os gasodutos operando na conexão com a Europa. Então, reparem, nós estamos assistindo uma mudança que é de uma profundidade que nenhum deles, esses caras, esses loucos, principalmente esses loucos estadunidenses, estão fazendo uma loucura de apostar todas as fichas na indústria bélica. É lógico que isso obriga a China a fazer, piora, gasta as condições da Rússia. Nós estamos assistindo um redesenho que é instantâneo. Então, é algo... Eu vou bem devagarzinho, porque eu acho que a gente tem bem chão e muita luta para acompanhar. Assim, hoje, eu acho que algumas das lutas mais fundamentais vai ser o enfrentamento do imperialismo estadunidense por parte de uma série de povos, aproveitando essa circunstância. Mas esse enfrentamento só faz realmente sentido se ele se apoia numa luta autônoma dos setores populares. Então, vai ser... mas o próprio processo de luta pode aprender, pode ensinar. Né? Mas nós vamos ter de estar em muitas lutas ao mesmo tempo. Sim.
Não, eu concordo, Virginia. Eu acho que tanto é um tema bastante complexo e, obviamente, exige cautela, né, na reflexão. A gente vem fazendo muitos debates internacionais também na nossa organização internacional sobre esse tema. Eu estava falando, obviamente, né, existe todo capitalismo é selvagem, né? Eu estava enfatizando no sentido contrário à definição de socialismo do século XXI, né? E que nesse sentido carrega políticas, né? Essa burocracia tem políticas neoliberais, mas obviamente não é igual um país ocidental, né? Justamente porque é uma autocracia e que a gente precisa seguir analisando e pensando todos esses conflitos, assim. Mas, enfim, em geral, tô de acordo. O que eu queria ver se a gente conseguia, a partir dessas considerações todas que você já colocou aqui para a gente, é aquela viragem que a gente tinha conversado, inclusive antes de começar a entrevista, para o Brasil, né? Porque tá muita coisa acontecendo e a gente, enfim, tem muita coisa para pensar e discutir aqui também, né? Então, trazendo um pouco o debate aqui para o Brasil, você estudou a tradição do Exército Brasileiro, né? E a gente também tem feito algumas análises importantes, né? E analisado que o regime de 88 ele veio sofrendo uma série de degradações bonapartistas, né? Expressando aí autoritarismo, seja com a presença das Forças Armadas na política, inclusive generais da ativa, seja com o autoritarismo do Judiciário e do Congresso, né? Um processo que, enfim, fica ainda mais escancarado com a entrada do Bolsonaro no poder, né? E, inclusive, a gente chega a definir como um regime em ponto de mutação. Né? Então, o que eu queria te perguntar para a gente introduzir um pouco a discussão de Brasil, que, enfim, abarca muitos temas, né? Você acha que esse papel das Forças Armadas e dos autoritarismos tende a se manter em parte, mesmo com a mudança do governo? A gente pode dizer que a gente vive uma degradação antidemocrática do regime mais estrutural, agora inclusive cheio de ameaças golpistas? Como que você vê um pouco essa questão? Eu vou te responder, mas antes você podia me explicar o que é um regime em ponto de mutação? É para o fascismo? Não, é no sentido de justamente pensar o pacto, né, de 88, digamos assim, né, esse regime, né, da nova república, né, a partir da Constituinte de 88, e esse processo de degradação, né, que vai ocorrendo. A gente não define que o regime é fascista hoje no Brasil, porque a gente acha que isso teria outras implicações, ainda que a figura do Bolsonaro seja uma figura fascista, né? A gente usa o termo de bonapartismo, né, para definir um pouco melhor, inclusive para dar conta das distintas forças do regime político, né? Então a gente chegou a definir isso, né, naquele momento ali, aquela viragem de 2018, com a própria entrada do Bolsonaro, pós-golpe institucional, pós-eleições manipuladas, né, pós-prisão arbitrária do Lula, tudo isso, essa reflexão um pouco. Então, enfim, para te responder. Vamos lá. Nossa, essa, de novo, né? É um terreno. Bom, em primeiro lugar, o Pacto de 88 é o famoso copo meio cheio, copo meio vazio. Ele é fruto, né? A Constituição de 88, de um somatório de lutas impressionante na sociedade brasileira, na década de 80. Então, ele não resulta de uma decisão nem dos generais, nem dos políticos desse ponto de vista, embora a gente tivesse ali um grupo, naquele momento, o PT, o Partido dos Trabalhadores, que se constituía ali, tenha tido uma atuação muito combativa, ele era muito minoritário naquela Constituinte. Eu considero que o melhor livro sobre a Constituinte é do René Dreyfus, se chama O Jogo da Direita, e ele vai mostrando como o empresariado e as suas organizações manobrou durante a Constituinte. Então, portanto, o que resulta daquela Constituinte, Florestan Fernandes foi claríssimo sobre isso, para dizer que era uma... O PT não votou a Constituição, era um arremedo do conjunto do que aquilo que o conjunto das lutas permitia aspirar tinha sido reduzido. Então, para a gente ter uma ideia. E isso fica muito claro
principalmente, no caso das Forças Armadas, fica claríssimo na manutenção do tal artigo 142, que abre essa ambiguidade sobre uma tutela militar, mas fica mais claro ainda quando a gente pensa que os militares tiveram enorme autonomia para eles próprios desenharem a Constituição e suas regras no pós-88, saindo de uma ditadura, e como nós não conseguimos emplacar, de fato, uma comissão nacional da verdade, da justiça e da reparação, que seria necessário para retirar esse esgoto remanescente que sobrou, porque o que nós temos hoje como liderança militar é exatamente aqueles que vêm do esgoto dos porões da repressão da ditadura. Não é nem mesmo quaisquer militares, né? Essa liderança está profundamente comprometida com o pior da ditadura. Não só essa liderança que está aí, mas vários outros setores que ficaram incrustados dentro das Forças Armadas, como a área da Bibliex, da Biblioteca do Exército, que conservou ali os ideólogos mais brutais da ditadura, que vieram quase em linha direta e que vão se encontrar agora, nesse período mais recente, com os olavistas e com coisas do tipo. Então, é alguma coisa que é muito séria e que já vem da Constituição. Eu não diria que, ao longo de 88 para cá, nós vivemos um período todo bonapartista. Eu tenho dúvidas, acho que mereceria um debate. Eu estava falando especificamente de 2016. De 16 para cá, Sim. Principalmente depois de 2018, fica cada dia mais evidente. Mas exatamente. O que é interessante, assim, o que eu estudo é principalmente o comportamento das classes dominantes na luta de classes, e não das festas dela, nem onde ela mora, nem como é que ela vive. Mas o que é muito impactante é que, imediatamente, em 1990, há um rearranjo das classes dominantes no Brasil, no sentido de redirecionar a sua atuação dentro do Estado e a sua atuação frente à classe trabalhadora. E esse rearranjo é político. E a maioria dos analistas desconhece ou desconsidera isso porque ficou totalmente embebido da própria ideologia com a qual isso se apresenta. Porque isso se apresenta como nós somos a sociedade civil gentil, nós somos uma sociedade civil pacificadora, gentil, não somos apartidários. No começo eles diziam que são apolíticos, agora não dizem mais que são apolíticos, mas continuam apartidários. E, pois bem, essa atuação reconfigurou a política no Brasil, junto com as transformações econômicas, porque como é que a gente entende que CUT, por exemplo, que era uma central combativa, apesar dos golpes que levou, ele levou golpes duríssimos, como a criação da Força Sindical. Não se esqueçam que a Força Sindical foi criada com dinheiro patronal. Como o CUT, na década de 90, aceitou todo o processo de gestão capitalista para os próprios sindicatos. Abandonou todo o processo de formação política, no qual tinha tido uma história muito exitosa para fazer formação de gestão sindical. Então, o que a gente tem até 16 é, de fato, uma hegemonia burguesa, ainda que impulsionada por um partido de origem popular, de histórica origem popular, mas que foi se transformando na década de 90. Ainda hoje, as burguesias brasileiras têm muito papel no Estado brasileiro. Nem Forças Armadas, nem fazem
movimentações maiores sem essas burguesias. Isso, historicamente, onde houve movimentação de forças armadas sem burguesias, foram, em geral, derrotadas. E os grandes golpes militares históricos foram organizados pelas burguesias e executados pelas forças armadas. Especialmente o caso de 64 e o caso de 2016. Então, a conexão entre forças armadas e burguesias é um desafio para o qual não está claro o desenho. Uma parcela dessas burguesias não só fazia a política de hegemonia light, soft, através dos aparelhos privados de hegemonia, a mesma burguesia também agia em entidades de cunho fascista. Então, nós estamos diante de uma situação em que é evidente que as Forças Armadas, em especial o Exército, ganham uma enorme proeminência depois de 2016, exatamente sob a liderança desse grupo vindo dos porões. Mas essa liderança está posta a serviço das burguesias brasileiras mais enfeudadas, mais domesticadas pelo capital imperialismo. Então, é uma conexão, então, é uma burguesia, essas forças armadas, ou esse exército, aliás, ele parece não pensar mais, né? Porque o último projeto de nação do Exército é uma coisa descabelada, é uma coisa sem sentido, é um negócio escrito de qualquer maneira. Então, é um exército que perdeu capacidade de formulação projetiva. Toda a sua projeção é no sentido Paulo Guedes, que é a do ataque mais brutal burguês aos direitos dos trabalhadores. E pior, esse exército vem se tornando conivente na rapina do fundo público. Rapina direta do fundo público, que vem sendo feita pelo conjunto das burguesias. Então, há uma tendência bonapartista, sim. Mas o que há, e o que mais me incomoda, é a interconexão das burguesias brasileiras com os seus pares internacionais. Elas são completamente... Elas pensam com uma cabeça de fora do país. E a segunda é a estreita conexão das principais entidades burguesas com o Estado brasileiro. As Forças Armadas arrotam muito, mas são de uma extrema sujeição a essas classes dominantes predadoras. Mas as Forças Armadas não têm autonomia total. Lógico, nas condições atuais, em que nós temos 4 anos de governo que permitiu a rapina dos cofres públicos, o compartilhamento da rapina dos cofres públicos pelas Forças Armadas, intensificou a sujeição dessas Forças Armadas a delírios intelectuais internacionais do tipo do trumpismo ou do olavismo ou da família. Permite que setores, os CACs, sejam hoje maiores do que o conjunto, grupos armados próximos do Bolsonaro sejam maiores do que as próprias Forças Armadas, o contingente dos CACs é maior do que o contingente do total das Forças Armadas no Brasil. Ao permitir isso, abre espaço para golpes sobre ela própria, cujo controle parece muito baixo. Então, portanto, ela abre as portas para um fascismo delirante, que não existe só no Brasil, existe também fora. Portanto, ainda mais inquietante. Eu sei que eu estou complicando o problema em vez de facilitar.
concordo integralmente com a degradação do Pacto de 88, e é evidente que em qualquer governo que venha, a pressão das Forças Armadas vai continuar. Ou se enfrenta, ou ela vai continuar. E vai continuar porque ela é o contrapeso da exigência burguesa antipopular. Ela é o braço armado do antipopular da burguesia, ela é o braço armado do Guedes. Só que com a diferença que ela quer, diferente de alguns outros momentos da história, como em 64, por exemplo, agora ela quer compartilhar da rapina, do botim, aberta e descaradamente, inclusive fazendo entidades sem fins lucrativos para capturar recursos públicos. Então, vai continuar. Daí que a situação brasileira é de que nenhuma conciliação de classe era possível. Ela não é possível. Só haveria e só há alguma conciliação de classe quando a classe trabalhadora pode impor alguns elementos. Isso é Marx e é Florestan. A mudança na ordem depende do enfrentamento à ordem. Isso é Marx. No 18 Brumário de Luiz Bonaparte, e isso é Brasil. Sem enfrentamento à ordem, a ordem não se modifica. O enfrentamento à ordem pode até se acomodar numa certa conciliação, mas o enfrentamento à ordem pode levar a uma outra ordem. Sem enfrentamento à ordem, nem mesmo conciliação de classe virá. Sim. Não, é importante essas questões que você colocou, inclusive porque a gente está falando de um pacto de 88, justamente totalmente atrelado, né, aos militares, e agora com esse papel dos militares, né, que cumpriram, inclusive, no golpe institucional de 2016 e que vem cumprindo, né, no papel no governo Bolsonaro, a gente também agora, esses dias saiu uma declaração do Lula, né, dizendo que os militares são mais responsáveis que o Bolsonaro e não vão permitir um golpe. Né? Então, é nesse contexto que a gente está inserindo, e justamente por isso eu achei muito bom o resgate que você fez, inclusive, em relação à CUT, né, que é marcante, né, desse ponto de vista, o papel também que cumpriu durante todo esse processo, tanto diretamente sem organizar uma luta consequente contra o golpe institucional, mas também numa política, na minha visão, mais de trégua mesmo com os governos pós-golpe, né, digamos assim, ou seja, foram passando muitas reformas, muitos ataques. Então, até para já entrar em um outro aspecto, porque você terminou falando de conciliação, né? Que nesse sentido não é possível uma conciliação, e a gente está justamente no momento onde as respostas de conciliação de classes estão aparecendo como as alternativas para o enfrentamento ao Bolsonaro. Né? Inclusive, muitas vezes ignorando que o bolsonarismo seguirá existindo mesmo diante de uma derrota eleitoral do Bolsonaro, como a gente viu nos Estados Unidos com o trumpismo, né, também. E agora essa carta, né, chamada Em Defesa da Democracia, que congrega nas assinaturas justamente muitos expoentes dessa mesma classe dominante que você muito bem destrinchou aqui na sua explicação, né, ou seja, banqueiros, empresários, etc., que na realidade cinicamente falam contra as ameaças golpistas, em defesa da democracia, mas foram também os mesmos que apoiaram esse golpe institucional de 2016 e que apoiaram o Bolsonaro em todas as reformas antioperárias que destroem a vida dos trabalhadores e da juventude trabalhadora. Então, eu queria te perguntar um pouco como que você vê esse momento, essa questão da conciliação nesse momento específico. Em primeiro lugar, essa carta não é uma conciliação com a classe trabalhadora. Essa carta é uma afirmação da exigência de que as eleições sejam cumpridas, ponto. Não diz nem qual é o lado político de quem está assinando essa carta, que, segundo chegou aqui uma notificação da UOL, já tem 100 mil assinaturas. O manifesto de 77
que eles começam comparando, não era um manifesto democrático. Era um manifesto de queremos ter mais voz nesse processo. Eles estavam enfrentando o Geisel, que tinha acabado de fazer um segundo PND, que redirecionava parte da política econômica, e esse redirecionamento atrapalhava planos de alguns setores burgueses lá em 77. Isso aí é na sequência da crise de 73 e 74, e esse manifesto dos empresários era um manifesto que fazia um alerta não democrático ao Geisel. Nada tinha a ver com democracia. Na atualidade, está todo mundo procurando acompanhar qual será a posição da burguesia frente a Jair Bolsonaro. Eu vou, em primeiro lugar, talvez a melhor interpretação seja uma interpretação de um jornal, que é um jornal que é lido por empresários, que é o Relatório Reservado. Não sei se vocês já leram alguma vez o Relatório Reservado, ele é um jornal que está sempre do lado do poder. E até essa semana era um jornal, até 15 dias atrás, era um jornal totalmente no apoio do governo, sem falar de voto, de eleição, de nada disso. Nessa semana, Nessa semana não, ontem, porque é tanta coisa ao mesmo tempo que parece que as coisas já estão. Ontem, o Relatório Reservado diz que. Como é que ele apresenta essa carta? O 7 de setembro do empresariado veio antes. Então, a interpretação dele é: o 7 de setembro não pode colocar mais o empresariado em sobressalto. Fundamentalmente, eu achei essa definição bastante interessante. Assim, o Bolsonaro entregou tudo o que prometeu, mas os empresários queriam mais. Ele devastou a legislação do trabalho, devastou a legislação, tanto a legislação constitucional quanto a legislação federal, quanto as normas infralegais de organização da luta antirracismo, da luta feminista, da educação, da ciência, da cultura, da proteção aos indígenas, da proteção à Amazônia, tudo isso foi devastado. E tudo isso era reivindicação empresarial. Ele entregou tudo, mas o empresariado queria mais e sem sobressaltos. Só quem pode fazer sobressalto no Brasil é o próprio empresariado junto com as Forças Armadas. Então, no cenário internacional, ao que tudo indica, o Bolsonaro, neste momento, não é o mais conveniente, porque o empresariado brasileiro está se equilibrando entre China e Estados Unidos. E precisa continuar se equilibrando entre China e Estados Unidos. Num determinado momento, com Trump à frente e precisando eliminar aquele PT brando da conciliação, o Bolsonaro foi conveniente. Agora, aparentemente, não mais. Mas nós estamos começando uma campanha eleitoral. Nós não sabemos o que vem por aí. E tem muita armadilha pronta, inclusive nesses termos dessas cartas. O termo do Aras, dizendo que não aceitaremos contestações eleitorais, parece ser uma defesa de qualquer fraude vinda do Bolsonaro. Nós estamos diante de uma situação hoje, esse grupo proto-fascista, miliciano, delirante, olavista, negacionista, anticiência,
anti-nação, anti-povo, anti-qualquer coisa, anti-saúde, anti-educação, anti tudo que a gente possa imaginar, esse grupo genocida não tem escrúpulos e não tem limites. Até aqui, a burguesia não colocou, de fato, limites a esse grupo. Essa assinatura assinala a exigência de que as urnas sejam respeitadas, mas assinala. Não temos nenhuma garantia disso. As entidades patrocinadas por parte desses mesmos que assinam isso aqui vão desde a dominação soft até a truculência mais aberta. Então, eu tomo bastante cuidado. De qualquer maneira, eu saúdo que haja essa manifestação empresarial a favor do processo eleitoral. Já é alguma coisa, depois que essa mesma burguesia, ou esse conjunto heteróclito de burguesias, deu um golpe brutal em cima da Dilma, por quem eu não defendia a linha política do governo dela, mas foi um golpe estúpido. A ver o comportamento subsequente. Então, acho que isso aqui ainda não é garantia de absolutamente nada, nem mesmo de conciliação. Então, se alguém imagina que o fato das burguesias se manifestarem a favor das eleições garanta alguma democracia, esquece que democracia só existe porque massas populares reivindicam suas exigências. O que pode estar acontecendo, e nem sempre a gente pode acompanhar, é um estreitamento do círculo dirigente do Bolsonaro que não esteja permitindo o acesso da mega burguesia aos painéis de controle, tal como ela acedeu até aqui, através do Guedes. É possível, porque todo o governo Bolsonaro está deslocando os recursos do Estado para a sua própria campanha. Orçamento secreto e outros que tais. Então, é possível que aí existam divergências, e mais, porque eles estão defendendo, até ontem, o teto de gastos, que é o teto do fim do mundo. Uhum. Então, essas posições têm de ser analisadas com cuidado. É melhor que tenha essa manifestação do que uma pró-fascista. Sem sombra de dúvida. Porém, a classe trabalhadora tem de contar com as suas próprias forças e tem de tentar entender por que as classes dominantes estão fazendo esses movimentos. Sim, vou comentar aqui, Virgínia, para a gente debater essa questão, porque, assim, quando eu estava colocando, né, essa questão de uma política de conciliação de classes, né, eu não estava querendo, digamos assim, me remeter a que essa carta significaria já um arranjo completo que resolveria os problemas eleitorais. Na verdade, era um pouco em outro sentido, no sentido de verificar que, frente a esse odioso governo Bolsonaro, o que a gente está vendo, inclusive já há alguns anos, é a realocação de algumas forças e instituições desse regime golpista para, inclusive, pensar qual é a alternativa para seguir mantendo essa obra econômica do golpe institucional, digamos assim, essa terra arrasada do golpe institucional. E na realidade, para isso, essa ideia de uma frente ampla, que na realidade, né, é frente com setores da burguesia, vai se consolidando cada vez mais e capturando, inclusive, setores da própria esquerda para essa política. Então, claramente, por exemplo, a chapa Lula-Alckmin, ou seja, Lula e um expoente da direita neoliberal, com todo o currículo que tem o Alckmin, que foi um golpista também em 2016, etc., agora é o vice-candidato, né, junto com o Lula nessa chapa.
E justamente a gente vê uma chapa com um apoio, inclusive de setores do empresariado, do capital financeiro, etc. E essa carta, na realidade, a leitura que eu faço nesse sentido é justamente uma carta que vem no momento de mostrar um apoio maior, não somente a um funcionamento, ou seja, em última instância, não se trata, a preocupação dos empresários não é com a lisura da democracia, porque quando foi preciso que as eleições fossem extremamente manipuladas com o Lula preso, foi assim. E o STF não teve problema nenhum de, depois de alguns tweets de generais, ir lá e prender o Lula. Né? A gente se enfrentou com isso naquele momento. Quando foi preciso utilizar os instrumentos antidemocráticos do próprio regime, como o impeachment, para tirar a Dilma, para fazer ataques mais profundos do que o PT estava fazendo, também não teve problema nenhum. Então, o que está interessado esse empresariado nesse momento? Né? Então, nesse sentido, para mim, é uma tentativa justamente de fortalecer essa saída, essa política de conciliação de classes que se expressa nessa chapa Lula-Alckmin, o que também acaba tendo como contracara a tentativa de impossibilitar uma alternativa independente que seja de fato da classe trabalhadora para enfrentar o Bolsonaro, o bolsonarismo, toda a extrema-direita e, inclusive, essa direita odiosa, os patrões, etc. Inclusive, a menção a essa carta de 77 é bastante interessada. Né, porque eles começam dizendo, inclusive, que essa carta foi lida por um jurista e etc. na Faculdade de Direito, e então vencemos a ditadura, né? Ou seja, que apagamento da história descarado que tira o papel das massas que se levantaram no ascenso operário, que isso só não virou um processo revolucionário mais intenso por causa das próprias direções, né? A gente sabe a história e a política das direções do PT, da CUT naquele momento. Né? Então, eu acho que isso é um debate que está colocado agora na esquerda, na intelectualidade, etc., porque diz respeito à independência de classe. Né? Ou seja, lutar contra todos os autoritarismos, as ameaças golpistas, etc., desde já e como um elemento decisivo e fundamental. Mas eu acho que justamente ver que são esses mesmos setores que, quando falam de democracia, estão falando da democracia, da uberização, do trabalho precário, da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, a democracia para eles é para manter isso. Né? Porque foram eles que aprovaram. Então, acho que isso é muito importante para construir uma posição de independência de classe, nesse sentido, assim, nesse momento. Né? Só para comentar um pouco, não sei se você quer comentar o comentário para a gente fazer um bate-bola aqui também sobre isso. Só lembrando mais um aspecto, que eu acho que é importante que a gente não perca de vista, o enfrentamento ao protofascismo miliciano representado por Bolsonaro até aqui foi tudo de origem popular ou de setores, digamos, à esquerda do cenário nacional. Não houve nenhum enfrentamento ao fascismo de Bolsonaro, salvo por um ou outro filho da burguesia. E eu vou nomear, porque inclusive fizeram um bom trabalho, que é o grupo da Piauí, que montou toda uma estratégia de pesquisa específico da Piauí, que é diferente mas é uma revista financiada por filhos da mega burguesia brasileira. Com exceção desses, não houve manifestações antifascistas do resto dessa burguesia que agora assina essa carta. Então, a primeira coisa, nós temos de ter claro que nós precisamos derrubar esse governo de desenho fascista. Ele não é meramente bonapartista, ele é fascista, ele é o bonapartismo fascista. E ele foi eleito, e até aqui tudo indica que ele não se reconduz. Porém, nós não sabemos o que acontece daqui para frente nesse processo eleitoral, onde este governo tem a caneta na mão.
do ponto de vista da luta antifascista, pela derrubada do Bolsonaro, essa carta é um ponto importante. Pessoalmente, sempre defendi uma frente de esquerda. Acho que a luta foi levada no período da pandemia contra Bolsonaro, era uma frente de esquerda que pilotou essa luta. Era uma frente de base popular, composta principalmente por movimentos sindicais, por movimentos de negros e negras na luta, por movimentos de periferia, por movimentos de luta contra a privatização na saúde, contra a atuação empresarial na educação. Nós tivemos uma sequência de movimentos muito variados, lutas LGBTQIA+, lutas indígenas, que tiveram um papel fundamental no conjunto dessa atuação, que, se não era uma frente formal, era uma frente real. A opção do PT foi desarmar essa frente e assumir um lugar de conciliação frente a essa outra estratégia de enfrentamento. Portanto, eu me sinto derrotada na luta, porque uma frente teria condições de debater com uma frente ampla, uma frente popular poderia debater com uma frente ampla. Forças difusas, dispersas por dentro de uma frente ampla, perdem relevância, perdem capacidade de impor pontos e questões que são centrais para as classes trabalhadoras, como você mencionou agora. No entanto, eu, sendo derrotada, acredito que teremos de votar no Lula nessas eleições. Pessoalmente, dada o escopo da derrota, eu estou votando no primeiro turno, mas com o maior respeito pelos partidos que estão apresentando suas candidaturas, porque eles têm um papel fundamental. Os partidos de esquerda, quero dizer, que estão mantendo suas candidaturas, porque eles são aqueles que estão lembrando a gente que não podemos passar um pano, uma esponja, no processo histórico anterior e fazer de conta que nada aconteceu nos últimos 20 anos. E nós temos de enfrentar o fascismo e enfrentar, para além do fascismo, a necessidade da reorganização dessa classe trabalhadora, cuja metade tem contrato e outra metade não tem nenhum direito, não tem contrato de trabalho, não tem jornada de trabalho, não tem nenhuma condição de garantia da sua sobrevida no dia seguinte. Portanto, é uma classe trabalhadora, uma massa trabalhadora, lançada no trabalho em condições as piores possíveis, e isso tudo sendo legalizado, o processo é anterior. Então, isso posto, eu acho que agora eu estou deixando clara a minha posição, né, Diana? Porque eu acho que o nosso desafio hoje é exatamente esse, assim, é enfrentar. Fascismo não se enfrenta simplesmente em eleições. Eleições são fundamentais para enfrentar o fascismo, mas não são suficientes. Elas são necessárias, mas não suficientes. O fascismo se enfrenta com auto-organização da classe trabalhadora, retomada do protagonismo sindical, retomada dos movimentos associativos, das organizações inúmeras da classe trabalhadora, com autonomia frente a um patronato que procura, um empresariado que procura cada dia silenciar essas entidades populares, cooptando parcela dessas entidades populares. Esse enfrentamento, esse é o enfrentamento anti-hegemônico. A luta anti-hegemônica, como lembra o Gramsci, envolve o espírito de cisão, o espírito de ruptura, o espírito do enfrentamento. O termo que ele usa é espírito de cisão. E o espírito de cisão tende a acompanhar a luta antifascista. Ele não pode estar fora da luta antifascista. Ele precisa estar dentro.
Ele precisa estar enfrentando o fascismo, retomando as formas organizativas próprias das classes e massas trabalhadoras, que são mais complexas hoje do que foram outrora, quando a gente olhava para as classes trabalhadoras a partir do contrato de trabalho. O que já era difícil no tempo do Lenin e do Gramsci, que era a associação operário-camponês, que era essencial para os processos revolucionários, é hoje ainda mais essencial. Hoje, a aliança é do operariado com contrato aos trabalhadores sem contrato, aos indígenas, aos camponeses, porque esses estão sendo brutalmente atacados, e mais ainda, nós temos de enfrentar um desacerto, uma devastação ambiental para a qual nós não estamos preparados. Nós tivemos um século desde Lenin para nos embebermos nessas lutas mesmo que derrotados. Agora, nós temos de trazer à tona esse conjunto de lutas que está posto, está aí. E temos de estar junto com elas, acolhendo essas lutas e permitindo, trazendo a elas os desafios, mostrando para elas os desafios que a gente consegue enxergar. A luta nos educa, não é? Nós não somos, os intelectuais não são aqueles que dizem às lutas o que elas devem fazer. Os intelectuais são aqueles que aprendem com as lutas e devolvem para as lutas aquilo que aprenderam com elas. E por isso, segundo Gramsci, a gente postula o lugar de intelectual orgânico da classe trabalhadora. Não é porque a gente só estuda, é porque a gente vai junto, a gente escuta, a gente está na acolhida e no enfrentamento. Então, nesse terreno, o risco, a posição adotada pelo PT e pelo Lula da imediata sujeição, que nem mesmo é conciliação, porque não chega a ser uma conciliação, é uma negociação pelo alto para o enfrentamento do fascismo, pode dar resultados eleitorais e, aparentemente, leva a bons resultados eleitorais. Mas não nos prepara, enquanto massa e classe trabalhadora, para o enfrentamento do dia seguinte. Não é nem da semana seguinte, é do dia seguinte. O enfrentamento daqui para frente se dará com grupos armados até os dentes de fascistas, com grupos de militares que não têm nenhum pejo em torpedear, massacrar, ameaçar, atirar e matar a população. Portanto, as condições do enfrentamento agora nós precisamos agir em todas as direções, precisamos agir na direção eleitoral, é claro, mas precisamos consolidar, mais uma vez, uma frente de esquerda, formal ou informal, mas que seja capaz de nos agrupar, nos defender e nos permitir avançar, enfrentar, e não só resistir. Sim, ficou bem clara a sua posição, né? Você tinha, enfim, comentado isso, acho que é importante colocar suas opiniões sobre esse momento tão complexo, né, da situação política. Como eu estava colocando, né, eu acho que, enfim, o ponto de vista nosso, da MRT do Esquerda Diário, nesse momento, a importância que tem a gente batalhar, ainda que minoritariamente, por uma política de independência de classes, né? Ou seja, nesse sentido, inclusive a gente está construindo o polo socialista revolucionário, com candidaturas também nesse momento, e justamente pensando que a chave da saída e do enfrentamento a essa situação estaria muito mais colocada na recuperação dos métodos de luta da classe trabalhadora, né? Porque muitas vezes, por exemplo, essa própria manifestação do dia 11, né, que está aí convocada a partir dessa carta assinada por banqueiros, por Febraban, Fiesp, enfim, toda essa esses setores, né, do empresariado, enfim, na realidade busca ser justamente manifestações que tentem controlar a juventude, os trabalhadores, etc.,
contra os seus próprios métodos de luta, né? Ou seja, para tentar manter uma situação na qual exista todo um setor da população, uma massa que seja um pouco uma massa de manobra eleitoral e não uma saída independente da classe trabalhadora. Então, acho que batalhar para a construção de greves, paralisações, manifestações que coloquem no seu programa não somente o rechaço às ameaças golpistas, que é fundamental, mas também a luta contra todas as reformas é muito importante, porque essa carta não pode falar disso, porque quem assina essa carta são os patrões que lucram com o sangue e o suor dos trabalhadores. Isso não vai estar nessas manifestações, porque quem vai estar nessas manifestações também, em parte, são esses setores, né? E para construir uma alternativa independente, eu acho que é muito importante levar isso em consideração nesse momento, né? Porque, inclusive, você colocou, né? O cenário mais provável que está colocado pelas pesquisas é a entrada, né? Do Lula e do Alckmin, né? Essa é a projeção que tem. Obviamente, isso não dá para dizer que vai ser isso, sim ou sim, mas é o cenário mais provável. O que também significa a gente pensar o pós-eleições, né, um eventual novo governo Lula-Alckmin, e como lidar com essa força social de extrema-direita que vai seguir existindo. E que também a política dessas, tanto da chapa Lula-Alckmin, quanto desses setores todos da burguesia que entram para supostamente defender a lisura das eleições, quando adoraram manipular elas em 2018, na realidade, também, então, para neutralizar e impedir a luta dos trabalhadores, misturando bandeiras aí na qual os trabalhadores não consigam manter a sua independência de classes. E as centrais sindicais cumprem um papel-chave, né, nesse processo, que é conter, dividir. Não podem ver uma luta, duas lutas que acontecem em cidade diferente, que é dividir a luta, divide homens e mulheres, divide negros e brancos, tudo que puder dividir, a burocracia sindical adora, né? Então, ter uma política também de exigência que essas burocracias atuem nesse momento para colocar um plano de luta efetivo, porque, do contrário, depois o discurso da governabilidade, né, que o Lula e o PT e a Dilma usaram durante os 13 anos de governo, né, vai seguir ainda mais forte no momento em que não tem um ciclo econômico das commodities, no momento em que o Lula não tem o nível de popularidade que tinha. Imagina, o Lula chegou a 80% de popularidade e não mexeu em nenhuma questão estrutural do país, né? Agora, no eventual novo governo Lula-Alckmin, enfim, vamos ver o que vai estar colocado. Até teto de gastos do Lula já se fala, né? O que ele vai colocar para substituir o teto de gastos atual, né? Então, enfim, coloco também a nossa visão, né, em discussão, em debate. Essas discussões, para mim, são muito importantes, tanto partir dos fundamentos internacionais, das análises e etc., historicamente resgatando todo esse processo, mas para pensar também as lições históricas e como resgatar o marxismo revolucionário para justamente agora ter a posição mais correta. Isso está em debate, né? Um pouco do intuito do nosso programa aqui. Nós estamos num debate intensíssimo, Sim. Embora estejamos sob fogo cruzado, porque nós Sim. temos de derrotar o fascismo. Esse governo tem um viés fascista, de fato, tem capacidade de mobilização de forças que ele não perdeu, armou os seus seguidores, devastou a política, o que havia de conquista popular no governo burguês autocrático brasileiro foi devastado pelo governo Bolsonaro. Então, nós estamos diante de uma situação que é uma situação terrível. E mais, o comportamento das classes dominantes daqui até o processo eleitoral não dependem só delas, vão depender da oscilação dos Estados Unidos, vai depender da situação que está em curso no cenário internacional, que é severa. Tão maior é a importância da reorganização do conjunto da classe. E eu vou defender
Assim, eu concordo integralmente contigo que a perspectiva revolucionária é uma perspectiva fundamental, mas eu concordo fundamentalmente com o Marx de que nós não sabemos qual é o desenho dessa revolução e que, portanto, a revolução se aprende com a massa trabalhadora em processo da sua organização e mobilização. Nossos instrumentos, sindicato, partido, são importantes, mas há uma infinidade de formas organizativas hoje em curso com as quais a gente tem de aprender e lidar. Eu considero que hoje, na nossa atualidade, as lutas contra as opressões são tão importantes quanto as lutas sindicais. E mais, compartilham com os sindicatos das mesmas possibilidades e dos mesmos limites. Porque muitas vezes a gente olha para o sindicato como se o sindicato fosse a classe trabalhadora. Não é e nunca foi. E isso já é colocado pelo Lenin lá em 1915, vai ser recolocado isso várias vezes. O sindicato é uma das formas de organização. A gente tem de avançar para um soviet, ou para conselhos, ou para formas de deliberação popular que vão muito além da defesa corporativa. Mas sem essa defesa corporativa não há luta popular. A própria Revolução Russa começa com luta das mulheres. É muito importante que a gente tenha essa sensibilidade para o conjunto dessas lutas, que serão lutas a cada dia mais importantes, quando a reconfiguração da classe trabalhadora eliminou os direitos e a tornou alvo das formas de opressão mais brutais. Então, a meu juízo, essa não é uma questão menor, da mesma maneira como, dado o contexto da tragédia ambiental e do genocídio dos povos originários que nós assistimos no dia a dia brasileiro, dada essa tragédia, é fundamental que a gente traga para frente da cena o que nós temos a aprender com esses povos indígenas, que é outra relação com a natureza. É outra forma de ser, não é para botá-los como operários na luta, mas aprender com eles, preservá-los é ganhar para nós aquilo que melhor o passado permitiu, preservou da nossa própria história. Então, é um enfrentamento, quando eu falo da importância de uma frente de luta, de uma frente de esquerda, é para que a gente enxergue que as dimensões da classe trabalhadora são muito mais vastas e que é sobre o conjunto dessas dimensões que as burguesias atuam. Se a gente não enxergar, só quem vai atuar são elas. Sim. Mulheres e negros não nos dividem, somam. Até porque são parte da classe. Com isso, porque eu acho que isso é fundamental na atualidade. Sim, eu concordo bastante com esse aspecto que você pegou agora no final, e eu acho que remete a uma disputa de hegemonia mesmo, sobre qual setor que vai permitir uma resposta mais de fundo, inclusive, para a libertação de todos os setores oprimidos, né? O capitalismo e a sua opressão neoliberal, etc., tenta se apresentar como um capitalismo feminista, antirracista, etc., quando, na realidade, a gente sabe que, por um lado, a necessidade da classe trabalhadora ter hegemonia sobre o conjunto dos setores oprimidos, levantando suas bandeiras e se aliando frontalmente com isso, também é muito decisivo para essa própria centralidade, né, de uma classe que pode subverter a ordem, né, a raiz da exploração capitalista, né. Então, concordo bastante com você. Esse aspecto que você pegou em relação, né, a concordar com Marx em relação ao papel das massas em luta, né, com a sua própria experiência, eu acho que sim, é uma consideração marxista fundamental. Agora, eu agregaria também a dialética que o Trotsky sempre apresentou em relação à própria relação classe, partido e direção, né, no momento em que a história,
né, dos últimos séculos, mas particularmente do último século, mostra justamente, né, o papel das direções para conseguir, inclusive, muitas vezes conter e impedir esse próprio desenvolvimento das massas em luta. Né? Então, isso para mim é um elemento que é importante também para a gente poder pensar se a gente está pensando o daqui para frente, né? Para onde vamos, né? Agora. E aí, inclusive, eu engataria a última pergunta para a gente ir finalizando. Eu só quero fazer uma observação antes da tua última pergunta. Eu considero o papel das lideranças fundamental. E tão mais fundamental quanto você vê as entidades burguesas formando liderança. Assim, tem 20 anos que o que elas fazem é formar liderança, e agora formam diretamente para os partidos políticos. Então, o papel da liderança e o papel da direção é fundamental. A direção não é quem impõe para onde ir, é quem acolhe, vai junto e enxerga mais rápido onde é preciso atacar. O papel do partido é cada vez mais importante se nós, na verdade, conseguirmos entender que não é a formulação resolvida do partido que fecha o problema. Ele é um ponto de abertura para a luta. E eu acho que essa é a questão hoje na qual muitos partidos se defrontam, porque tem uma formulação inteligente, estão do lado certo da força, eu diria, mas tendem a considerar que a direção é dizer para onde se vai e não estar indo junto. Porque é no processo que essas coisas, de fato, vão acontecer. Dificilmente teremos um único partido, porque nós temos de enfrentar uma burguesia que tem, pelo menos, 100 partidos na luta social, para além dos partidos na luta institucional. Nós precisamos de todos os partidos, e que todos os partidos sejam comunistas e revolucionários. Porque a escala é outra. Então, é claro que cada partido que já está organizado, que já tem condições disso, precisa ir mais além. Eu tenho uma aposta enorme nos partidos e nas organizações. Eu estou inteiramente de acordo com o Safatli quando ele diz que nós entregamos a fala da Revolução para o Bolsonaro. E em 20 anos de aceitação de tudo que está aí, então a gente ficou, durante esses mesmos 20 anos, berrando, formando, gritando, lutando, mas fomos seguidamente silenciados, inclusive pelo PT. A hegemonia não pode ser o hegemonismo que a gente viu rolar por dentro do PT. Nós já temos bastante estudos sobre isso, que é simplesmente a imposição da hegemonia da classe dominante dentro de um partido que tinha um histórico popular. A hegemonia é algo que vai além disso, porque ela passa pela organização, pela sensibilidade, pela formação e pela capacidade de ir junto, inclusive de trazer os elementos que estão mais frágeis nesse processo. Eu me lembro do Gramsci, quando ele escreve a questão meridional, por exemplo, mas isso também está no Que Fazer do Lenin, da importância dele, que ele está falando com uma classe operária bastante homogênea, de Turim, na Itália. E ele está dizendo que essa classe operária não se dá conta das condições de vida dela com relação às condições de vida dos camponeses. Ela precisa ter a generosidade de entender as reivindicações que para ela aparecem atrasadas dos camponeses. Isso é o Gramsci. O Lenin, lá no Que Fazer, ele diz: existem inúmeras formas de luta. Isso, em 15, se eu não me engano, Que Fazer, eu acho que é de 15. 1915, inúmeras formas de luta. E olha que ele está falando de um partido proscrito, de um partido em condições muito peculiares, que é um partido sob o czarismo. Essas lutas têm de vir juntas. Então, esse aprendizado é um aprendizado muito importante para nós, e elas estão
borbulhando, fervilhando. Como fazemos para ir com elas? Para que essa direção seja a direção que permita a gente ir além. Acho que a nossa pergunta é a mesma pergunta do Lenin, é a mesma pergunta do Gramsci, e nos dois casos, os dois dizem que é necessário uma espécie de generosidade da classe trabalhadora e ou do partido para compreender o conjunto daqueles que estão em luta. Acho que é o mesmo desafio. Desculpe, eu te interrompi, falei um tempão. Não, aqui eu já tinha te falado, você pode falar, interromper, falar qualquer coisa, tudo liberado. Virgínia, para finalizar, a última pergunta. Em algum sentido você tocou nisso, né? Mas frente a toda essa situação, qual é o papel da intelectualidade? Como que a intelectualidade, nesse momento, pode cumprir um papel de transformar ideias em trincheiras políticas para justamente apontar um caminho independente, né, no sentido dessa luta socialista que a gente, enfim, se coloca, né? Como que você vê isso? Em primeiro lugar, eu acho que intelectual já é uma definição complicada, né? Porque a gente tem uma longa discussão sobre a divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual, e a gente tem uma contribuição importante do Gramsci para classificar intelectual de outro modo, que é não apenas o que trabalha com o cérebro, mas é aquele que ajuda na organização e na luta da classe trabalhadora. Então, não é mais uma questão cerebral. Mas vamos supor que você esteja falando dos professores, desses que estão estudando, que têm essas bibliotecas, né, nas costas, nas lives, porque eu estou fazendo as lives no meu cantinho de trabalho aqui em casa. A primeira tarefa é estudar. E não é uma tarefa fácil estudar na contracorrente. E estudar por quê? Porque é fundamental que a gente tenha claro que o marxismo não é um modelo, não é uma receita de bolo, é um aprendizado da historicidade do ser social e da historicidade do ser social truncada pela expansão do capital. Trazer permanentemente, mostrar permanentemente como esses elementos trágicos da sociedade capitalista destroçam a nossa humanidade é uma tarefa central, permanente e constante. Não basta, entretanto, é preciso que essa tarefa esteja junto com as lutas nos partidos, nos movimentos sociais, nas lutas, na luta de bairro, na luta pela cultura, na luta, em todas as lutas, porque muitas vezes essas questões que nos parecem óbvias, nada são óbvias. Um terceiro elemento que eu acho importantíssimo é que a gente possa jamais trazer simplismos para a classe trabalhadora e que a gente traga o problema em toda a sua complexidade. E trazer o problema em toda a sua complexidade não é falar difícil, é falar da vida real e concreta que nós vivemos, porque ela é de extrema complexidade. Então, eu acho que essas são... O intelectual que não está engajado, ele é como uma estátua de cera, né? Ele pode ter um robozinho, ele pode falar lindas palavras, mas falta sangue, falta o seu compromisso com a própria vida. Mas eu acho que nós temos tarefas enormes, nós temos uma universidade devastada, nós precisamos hoje enfrentar uma educação devastada pela atuação burguesa, nós precisamos recomeçar as lutas pela educação a partir de uma escala imediatamente nacional para que ela possa se enraizar e enfrentar a rapina burguesa do fundo público da educação pública, que é o que está acontecendo. Na verdade, a gente tem de acabar com a universidade privada e acabar com a educação privada. Tem de ser só educação pública, mas essa é uma tarefa de longo prazo. Mas é uma tarefa que se começa agora. Sim, muito bom. Virgínia, vamos encerrando por aqui, então.
Acho que essa é a maior entrevista do nosso canal. Superamos todo mundo. Muito bom, foi muito bom falar com você, ouvir suas análises, obviamente levam a muitas reflexões. E, enfim, queria agradecer muito você ter aceitado o convite, que a gente siga fazendo essas discussões, esses debates, tudo isso, e agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Diana. Eu que agradeço. Boa noite a todas e todos.